Aleluia. Bom dia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu quero aqui me apresentar. Eu me chamo Adriano Júnior. E eu quero compartilhar aqui uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Evangelho de João, capítulo 17. Vamos estar lendo aí o versículo 1 ao versículo 3, que vai dizer: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. Nós lemos aqui essa palavra, irmãos, e vemos que Jesus, nesse texto, ele está no momento já final ali de comunhão com os seus discípulos. Jesus havia já falado acerca de muitas coisas, já havia falado acerca da sua partida, acerca daquilo que os discípulos iriam enfrentar, mas também os alertou e os consolou acerca do Espírito Santo, que viria, que seria derramado sobre ele, e que os capacitaria para que eles pudessem cumprir todo o propósito de Deus que seria na vida daqueles homens. Aqui no verso 1 ao verso 3, nós vemos que agora Jesus, tendo já dito todas as palavras que nós podemos ver desde o capítulo 14 para cá, Jesus agora ele olha aos céus e ora ao Pai. Esse texto é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, onde ao olhar agora em direção aos céus, ele ora a Deus, ele busca a presença de Deus, ele fala com Deus, pedindo para que o Senhor agora viesse a glorificá-lo na terra, porque o Senhor estava prestes a cumprir, a consumar o propósito e a obra de Deus que havia sido estabelecida desde a fundação do mundo. E agora Jesus, quando ele pede isso, ele fala: glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique também a ti. Por quê? Porque assim como o Senhor havia dado, Deus havia dado a Jesus toda a autoridade sobre a humanidade para conceder vida eterna a todos o que lhe deste. E ele vai declarar algo interessante e poderoso no verso 3, quando ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ele veio para nos dar vida eterna. Deus enviou seu Filho para que trouxesse vida ao mundo. Nós podemos ver isso claramente no Evangelho de João também, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 3, verso 16. Quando ele mesmo vai dizer, em um diálogo com Nicodemos, quando ele vai ali explanar e falar acerca daquilo que Deus estava já preparando para aquele tempo. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele continua dizendo: Deus enviou seu Filho ao mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aquele que crê no Filho, que recebe o Filho, já não está mais em condenação, mas tem a vida. Porém aquele que não reconhece o Filho, não crê no Filho, não tem como possuir a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna ela só é garantida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como também vai dizer no capítulo 5 do mesmo Evangelho, verso 24, Jesus dizendo: aquele que ouve as minhas palavras, ele diz: em verdade lhes digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então nós vemos que o envio de Jesus à terra, o propósito, o nascimento de Cristo é para trazer salvação e redenção para todos aqueles que creem nele, que ouvirem as suas palavras e nele crê, tem a vida eterna. Nós vemos aqui claramente também no versículo 3 que a vida eterna está no fato de nós conhecermos a Deus, termos uma vida voltada para Deus.
conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, porque Ele é único, não há outro Deus além dele. Deus nenhum se formou antes dele, e não haverá também outro Deus depois dele. Ele é único, Ele é eterno, desde toda a eternidade. Então, à medida que nós também vamos conhecendo a Deus, nós tomamos posse da vida eterna. E essa vida foi revelada no seu Filho Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo pode nos levar a Deus. Não há outro caminho que nos leve a Deus, a não ser Jesus Cristo. Como também ele vai dizer em João, no mesmo Evangelho, capítulo 14, versículo 6. E Jesus disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a vida. E é Ele quem concede vida eterna. E Ele declara com a sua palavra que aquele que conhece a Deus como o único Deus verdadeiro e crê no Filho que foi enviado, tem a vida eterna. Porque esta é a vida eterna. O Senhor o enviou para que pudesse salvar toda a humanidade, como já falamos aqui no Evangelho de João capítulo 3, verso 16. Ele enviou para esse propósito, para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. E essa é a verdade. Hoje, se eu estou aqui, é porque eu também fui alcançado por essa graça, porque eu também criei nessa palavra, assim como toda a minha família. Saiba, Deus tem vida eterna para conceder a todos os que nele crêem. E a vida está no seu Filho Jesus Cristo. Você que ainda não recebeu essa mensagem, que ainda não tem uma vida com Deus, que ainda não ouviu falar do Evangelho, mas que quer também ter a vida eterna, eu quero dizer aqui: receba a Jesus. Jesus é a vida eterna. O Senhor enviou seu Filho para que concedesse vida eterna a toda a humanidade, desde que a humanidade viesse crer nele. Como ele falou aqui no capítulo 5 de João, verso 24. Aquele que ouve a palavra, ou seja, aquele que ouve as boas novas do Evangelho, que são as palavras de Cristo, aquele que ouve a palavra de Jesus e crê em Deus que o enviou, naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Perceba que quando nós não tínhamos uma vida com Deus, ou todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, eles permanecem no estado de morte, até que sobre eles resplandeça a luz do Evangelho. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, os seus pecados são perdoados e a sua vida é redimida da morte. Você não entra mais em juízo, mas você passa da morte para a vida a partir do momento em que você crê na palavra de Deus, assim como você crê no Evangelho de Jesus Cristo. Que você venha com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo venha falar mais e mais ao seu coração por essa palavra. E a você que ainda não conheceu a Jesus, receba Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus. E o único meio de nos achegarmos a Deus e de conhecermos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Saiba que Ele morreu pelas nossas vidas, incluindo a sua. Você que ainda não é convertido, você que ainda não conheceu a Deus de verdade, saiba que Deus tem perdão para a sua vida. E esse perdão está na vida de seu Filho, Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.